Prepare-se para uma reflexão que talvez abale suas certezas. Quero falar sobre um tema intenso: o que realmente significa ser cristão nos dias de hoje. Mais do que um conjunto de rituais ou doutrinas, ser cristão implica um modo de vida e um compromisso. E por isso, muitos que optam por viver a fé de forma profunda experimentam um certo adoecimento espiritual. Mas será que é o amor a Cristo que nos leva a esse desgaste? Ou existe algo em nosso caminho que distorce essa experiência? Essa é a questão que quero explorar com vocês. A fé cristã, em sua essência, é a expressão do amor. E o amor, por natureza, não adoece. Então, se vemos pessoas adoecendo na fé, temos que questionar: o que se desconfigurou? Quando olhamos para a história, vemos uma mudança. Os primeiros cristãos perseguidos por sua fé sabiam o que esperar ao escolherem seguir a Cristo. Eles estavam preparados para um mundo que os rejeitava, e essa resistência não os fazia adoecer. Então, por que hoje, em uma sociedade menos hostil e que tolera a prática religiosa, parece que algo fundamental se perdeu? Olhemos para a história e para as atitudes daqueles primeiros cristãos. Quando o imperador Constantino decretou o Edito de Milão, garantindo a liberdade de culto aos cristãos, o cristianismo foi rapidamente aceito por muitos. Mas, nessa aceitação em massa, algo se diluiu. Alguns que queriam um cristianismo autêntico começaram a se retirar para a vida monástica, buscando preservar uma fé genuína. Esses cristãos radicais, chamados de mártires brancos, abraçaram o sacrifício, mesmo sem o martírio físico. A pergunta que nos cabe hoje é: o que havia de especial nesses cristãos? Que fé tão sólida os sustentava a ponto de enfrentar perseguições sem perder o foco? Rodney Stark, um historiador, estudou o crescimento do cristianismo e apontou que, inicialmente, essa expansão foi lenta, orgânica e restrita. Quem decidia ser cristão estava ciente de que essa decisão envolvia riscos. Não havia vantagens sociais, nem status. E os que se tornavam cristãos o faziam por convicção, sabendo que pagariam um preço. Essa coragem, esse compromisso absoluto com Cristo, é o que os distinguia. Mas, hoje, o que vemos é uma tendência a suavizar a moral cristã, a diluir os valores para que se tornem aceitáveis pelo mundo moderno. Esse movimento de adaptação é atraente. Afinal, ao ajustar nossa moral e valores aos padrões atuais, deixamos de ser criticados, ganhamos aceitação, evitamos as tensões. Mas, será que isso é realmente viver a fé cristã? Ou estamos criando uma caricatura da fé, uma versão conveniente que busca paz com o mundo, mas não reflete o chamado radical de Cristo? Lembro-me das cartas do governador romano Plínio que, escrevendo ao imperador Trajano, descrevia os cristãos como uma ameaça ao Império Romano. Plínio reconhecia a moralidade impressionante dos cristãos. Eles evitavam crimes, eram honestos, dedicavam-se ao bem. Ainda assim eram perseguidos, não por sua moral, mas por sua fidelidade a Deus acima do imperador. Ser cristão, na visão dos primeiros seguidores de Jesus, era mais do que um modo de se comportar. Era uma identidade que os tornava estrangeiros no próprio mundo, cidadãos de uma pátria celestial. Pedro, em sua primeira carta, nos lembra disso ao falar aos cristãos de Ponto e Bitínia. Ele os chama de peregrinos, de forasteiros. A fé os fazia estranhos em sua própria sociedade, não porque buscavam ser exóticos ou diferentes, mas porque o amor a Cristo os transformava de dentro para fora. Hoje, essa visão pode parecer distante, mas a verdade é que o cristianismo ainda nos desafia a sermos estrangeiros no mundo.
Isso não significa nos isolarmos ou criarmos um mundo à parte. Ao contrário, significa viver entre as pessoas, mas com uma consciência clara de nossa identidade. Quando o cristão assume sua fé em plenitude, ele se torna um sinal de contradição para o mundo ao seu redor. A sua própria vida, seus valores e suas escolhas expõem uma realidade que transcende o imediato, o material, o passageiro. Os tempos modernos propõem soluções fáceis. Nos dizem que, para parar de ser perseguidos, basta abandonar nossa moral. Basta sermos como todo mundo. Se aceitarmos tudo o que o mundo propõe, se aderirmos aos comportamentos e valores comuns, então poderemos viver em paz, sem conflitos. Mas onde fica a essência do cristianismo nisso? Como se pode viver a fé em plenitude se não estamos dispostos a fazer sacrifícios em nome desse amor? A Igreja, ao longo dos séculos, moldou sociedades, influenciou culturas, mas sempre a partir da experiência de fé que era mais profunda do que o simples moralismo. O que os primeiros cristãos tinham era o amor de Cristo como experiência concreta. Eles sabiam, não apenas intelectualmente, mas no coração, que Cristo os amava e que esse amor era a fonte de tudo. É essa fonte que nos mantém de pé, que nos dá força para enfrentar as adversidades sem perder o propósito. Ser cristão não significa buscar reconhecimento ou aplauso. Ao contrário, significa estar preparado para ser rejeitado por aquilo que acreditamos. Mas, para enfrentar essa rejeição sem adoecer, precisamos estar profundamente enraizados no amor de Cristo. Precisamos relembrar constantemente essa experiência, retornar ao primeiro amor, como ensina o Apocalipse. É essa vivência da fé, da caridade de Cristo, que torna o cristão forte, resiliente, capaz de suportar o mundo sem se conformar a ele. Então, se você sente que sua fé o está adoecendo, talvez esteja faltando essa conexão profunda com a fonte de tudo, com Cristo. É muito fácil cair na armadilha do moralismo, em que a vida cristã se torna apenas um conjunto de normas e proibições. Esse moralismo, desconectado do amor, transforma a fé em peso, em neurose. Cristo nos chama a algo muito maior, a uma vida de amor que nos liberta, que nos faz transcender as pressões e os sofrimentos do mundo. E para encerrar, quero que você se pergunte: onde está seu coração? Sua fé é uma experiência viva ou apenas uma série de regras? Volte ao amor que um dia o impactou, àquele primeiro encontro com Cristo, e descubra ali a força para viver plenamente. É possível ser um cristão autêntico sem adoecer, mas, para isso precisamos nos reconectar com o essencial. O amor de Cristo não adoece, ele cura, ele renova. Se você sente que sua fé se perdeu ou está pesada demais, volte às raízes. Reencontre a experiência de fé viva.